Pois é, o problema está aí na tua frente, na minha frente. O problema diz: olá, estou aqui. É um momento onde eu e você temos que resolver esse problema. Muita gente diz, quando o problema chega, a resolução já está, porque o problema já chegou. Não, isso não é verdade para nós cristãos, porque nesse momento nós temos que pedir uma estratégia para o Senhor Jesus, para que Ele possa nos ajudar a resolver esse problema. Isso aconteceu com várias pessoas. Várias pessoas, vários exemplos na Bíblia dizem de pessoas que tiveram um problema batendo na porta e quais foram as estratégias dadas pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós temos que buscar no dia de hoje. Buscar uma resposta, uma estratégia espiritual para resolvermos problemas terrenos, problemas reais que estão na minha porta, na sua porta batendo. O problema é que nós normalmente buscamos saídas humanas, chamamos pessoalmente outras pessoas para nos ajudar. Mas o melhor exemplo é que, ao momento que eu tenho o problema batendo na minha porta, eu tenho que pedir para que o Senhor me ajude e o Espírito de Deus vai vir sobre o nosso espírito, vai tomar o nosso espírito, vai se apoderar do nosso espírito e vai fazer com que eu e você possamos tomar armas espirituais para vencer o mundo carnal e o mundo espiritual. Porque todo problema que vem a nós tem não só um momento carnal, um momento terreno, como um momento espiritual. Então, nesse momento onde nós, às vezes, recebemos e sabemos que teremos que buscar a ajuda de Deus, nós não o fazemos e buscamos ajudas humanas. É nessa hora que entra o Espírito Santo hoje e diz assim, fala, tem muita gente com você. Essas pessoas que estão com você querendo resolver o problema, você vai ter que descartar. Descarta todas as pessoas que são medrosas, que são covardes, que não são valentes. Essas pessoas vão drenar a tua fé. Essas pessoas vão fazer com que a nossa fé vá diminuindo e nós não tomemos as decisões. A outra coisa que o Senhor diz para nós é o seguinte: aquelas pessoas que não mantêm o foco no seu problema, mas querem te ajudar, mas estão distante de ti, não os mantenha contigo, os descarte também. Porque diz o Senhor que unidade é diferente de união. União é estar junto, unidade é ter o mesmo espírito. Então, no momento que nós temos o problema, nós não precisamos ter uma multidão de pessoas nos ajudando. Nós precisamos ter pessoas valentes, pessoas que não têm medo, que estão implicadas em nos ajudar a resolver os nossos problemas. É isso que nós temos nos cercar. Porque se eu tiver muita gente, diz o Senhor, as pessoas vão dizer que não fui eu que resolvi o problema, mas foram as pessoas que resolveram o problema. Então Deus está dando a primeira estratégia, livrar-nos dos covardes e dos medrosos e daqueles que não se focam, não têm intenção de nos ajudar nesse momento. Ok? Muito bem. A palavra do Senhor diz, fique somente com as pessoas que estão dentro do seu problema, em unidade com você. Mesmo assim, diz o Senhor, se você tiver medo de que algo não vai correr bem nesse sentido, se cercando de pessoas valentes, valorosas, se cercando de pessoas que têm um foco, se você tiver medo, tome a estratégia de ouvir o que o seu inimigo, ouvir o que o seu problema fala sobre você. Porque às vezes você recebe um problema, você está diante de um problema, e esse problema diz que você não tem resultado, que você não tem saída, mas o que acontece? Você tem que ouvir o que o problema quer, porque o problema no mundo carnal e no mundo espiritual quer nos anular, parar, acabar com a nossa fé, destruir-nos. Então nós temos que estar atento e ouvir. Que quando eu começo a ouvir o que o inimigo tem ao nosso respeito, eu vou ver que eles também têm medo de nós. O problema tem medo de nós, porque o problema chegou com aquela cara muito forte, mas ele não sabe qual vai ser a nossa reação. Por isso que eles tentam nos calar, mas o Senhor nos diz algumas coisas. Primeiro, como já falei, fora as pessoas covardes e medrosas e aquelas que não estão em unidade conosco, continuemos firmes com o Senhor e declaremos que o Senhor já nos deu a vitória, mesmo ainda antes de lutar contra o problema. Creia,
de forma verdadeira no seu coração que o Senhor já nos deu a vitória. Amém? Pronto. E aí o Senhor dá 3 pontos maravilhosos para nós depois dessa declaração. Ele diz assim: quando você estiver diante do teu problema, troque a trombeta, quebre os vasos de barro, sustente na sua mão uma chama ardente e grite no final: pelo Senhor e por mim, pelo Senhor e por nós. Então, quando nós entendemos essas posturas, nós vamos ser ainda mais valorosos. O que significa, Renato, tocar a trombeta? Tocar a trombeta significa dar voz à tua fé e também ao teu posicionamento. Mesmo que você esteja sob a maior pressão, mesmo diante do erro de outras pessoas, de injustiça, não negocie os seus valores. O mundo espiritual quer que eu e você nos calemos. O mundo espiritual, o mundo carnal, o mundo terreno também quer que eu e você aceitemos o sistema. Não, é assim mesmo, não tem jeito, você vai ter que pagar, você vai ter que aceitar, não vai ter... Não, essa é a postura do teu problema. Mas você tem que tocar a trombeta, dar voz à sua fé. Pelo meu Senhor não vai ser assim, eu vou manter essa atitude. Quem não se posiciona diante de uma batalha já perdeu a batalha. Você tem que alinhar a sua fé com Deus com a sua tomada de posição. Mantenha uma posição. Não ceda, diz o Senhor. Não perca o seu espaço para o problema. O problema está aí, você vai enfrentá-lo, você vai manter, tocar a trombeta, posicionar contra ele, ir contra ele e falar: eu vou contra você no nome do Senhor Jesus. Isso é posicionar, como fez o pequeno guerreiro contra o grande gigante. Quebrar o vaso, essa é a mais doída na hora de resolver nossos problemas, porque quebrar o vaso é entender que eu e você somos vasos de barro na mão do Senhor. Então eu tenho que quebrar o vaso, eu tenho que parar de ser orgulhoso, eu tenho que quebrar-me por completo para que o Espírito Santo possa agir em mim. Se eu não quebrar o vaso, se eu não quebrar o meu orgulho, se eu não me quebrar essa visão do poderoso, desculpa o termo, do fodão, eu posso, eu aconteço, eu estou no controle, se eu não quebrar esse vaso, Deus não vai agir. Por quê? Toda vez que eu quero aparecer mais que Deus, Deus não age. Deus não atua num coração egoísta, num coração inchado de si mesmo. Reconheça, eu e você, reconheçamos então que Jesus é quem pode nos ajudar. Então clame para Jesus, para que nesse momento que você se rompe, que você quebre o jarro, você fala: Senhor, me ajude que eu preciso da tua força. Segundo, sustentar a tua tocha na mão. O que significa? Não viva de aparência, não viva daquela aparência, seja verdadeiro, não mostre para as pessoas que você não está passando problema, não, o problema seja verdadeiro, seja uma tocha, porque a sua vida, você é luz do mundo, e quando você mostra para os outros que você tocou a trombeta, se posicionou diante do problema, se manteve na fé, quebrou o jarro, quebrou o orgulho, buscou ajuda no Senhor, o Senhor vai trazer pessoas para te ajudar. O que acontece? Você vai mostrar um caráter, mesmo sob pressão, um caráter de perseverança e fé. Mesmo sabendo que Deus vai agir, como nós dissemos, o Senhor já nos deu a vitória, não pare de orar, não pare de ser honesto, não pare de ser justo, ok? E por último, grite consigo mesmo, para que o mundo espiritual possa ouvir aquilo que o Senhor diz: por Deus, pelo Senhor, por Jesus e por nós. Por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo e por mim. Ou seja, os nossos problemas não são só nossos, entenda isso. Os nossos problemas são do nosso Pai também, que tem prazer em nos ajudar. E se eu estou alinhado com Deus, Ele nos dá força, Ele lança fora todo medo. Aquele que ama o Senhor sabe que Ele está conosco, o medo vai ser jogado fora. Então, não é uma vitória minha e sua, é uma vitória de Deus. É um agir de Deus nos dando a vitória, ou seja, o Senhor é vitorioso, Ele é grande e Ele nos entrega a vitória. Agindo assim, o inimigo espiritual ou o inimigo real irá lutar contra ele mesmo, destruindo e perdendo seu poder sobre a nossa vida. Ou seja, portanto, declare: eu não vou me calar. Eu não vou ceder aos meus princípios, eu não vou me contaminar com palavras de pessoas que tentam me desaminar. Eu vou quebrar o jarro, eu vou quebrar o vaso, eu vou quebrar o orgulho e eu vou estar na frente. Eu, sim,
que eu sei naquele que eu creio, eu sei que Jesus é a minha fonte de vitória, eu estou com o meu orgulho quebrado e a minha chama de verdade está acesa. E nesse momento, nessa postura, com essa posição, o Senhor virá sobre você. E como eu disse no início, o Espírito do Senhor vai se apoderar de você, vai se apoderar de mim, e nós vamos saber como administrar esse problema que está na nossa porta, vencendo-o, não pelas nossas próprias forças. Então, em nome de Jesus, não deixe de gritar, o Senhor já nos deu a vitória, o Senhor, peleamos pelo Senhor e por nós, e não esqueça de tomar esses princípios, indo para frente, evitando pessoas que não te ajudam, cobrando postura, tomando postura, acreditando na sua fé, deixando de lado o orgulho, buscando na força do Senhor, Ele vai levantar pessoas, Ele vai levantar saídas, Ele vai te dar estratégia e o inimigo vai lutar contra ele mesmo e vai sair diante da nossa presença. Essa é a palavra que o Senhor te dá hoje, no nome de Jesus. Seja abençoado. Se você não tem problema, muito bem, maravilha, mas passa para frente, que algumas pessoas podem ter um problema na sua porta, como eu. Estou voltando para a Holanda hoje, depois da cirurgia, e sei que ali está me esperando um problema, mas ele já está destruído no nome de Jesus. Deus te abençoe, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.